Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, podcast aqui do canal. Aqui no que vos fala o Lucas Olivier, escritor e também narrador das histórias que são contadas por aqui. Para quem está chegando agora, já deixo meu convite para vocês estarem assistindo os episódios anteriores. Estão na playlist do canal, é só clicar aí na aba playlists, não lembro o nome da playlist. Aí estará disponível aí a primeira temporada desse podcast, que conta com 7 episódios. Eu tinha gravado até o episódio 5 e a partir de hoje eu estarei lançando o episódio 6 e 7. Desculpem a falta de presença aqui no canal, a ausência no canal. Devido à falta de tempo não consegui estar gravando aí os episódios restantes da primeira temporada. Até lancei uns conteúdos extras aí de um tema qual é melhor, que eu faço um comparativo entre livros e filmes. Mas era um conteúdo mais rápido e os episódios em si eu não tive tempo mesmo de terminar. Aí aproveitando agora o feriadão de outubro, esse feriadão prolongado, uns dias a mais livres aí eu tirei para poder fazer a gravação e edição aí desses 2 episódios finais, aproveitando também porque é mês de Halloween. Então parte aqui do universo literário que eu abordo nesses contos que eu estou trazendo aqui no podcast tem a ver com o tema de Halloween, por causa do suspense, do mistério, terror também. Então estarei trazendo aí o episódio 6 e 7 para nós finalizarmos a primeira temporada do podcast. Lembrando que essa primeira temporada ela é baseada no universo literário que eu abordo no meu livro chamado Começo Após o Fim, que estarei falando um pouco mais para frente no vídeo. E para você que está chegando agora, já deixo o convite, para estar assistindo os episódios anteriores do podcast. E bora lá, vamos para a vinheta do canal. Em seguida eu já trago aí a introdução do nosso 6º episódio. Bora lá? Então hoje o episódio 6, ele é chamado de Lugar. Aí já esqueci o nome da minha introdução, Sem mais delongas, serei o seu guia no universo de fantasias e possibilidades da imaginação, onde tudo é possível. No episódio de hoje, acompanharemos a ascensão do desconhecido agindo em importantes órgãos da sociedade, enquanto seus seguidores se preparam para sua vinda, trazendo consigo feitos inimagináveis. Episódio 6, Lugar. Agora nós vamos ter a segunda vinheta, que tem aquela passagem de suspense, meio com terror ali, E em seguida eu inicio de fato aí a narração do episódio 6, Lugar. Bora lá. Tudo se tornou escuro. O pássaro surgiu e as árvores mutaram. Do passado a vida se tornou vazia. A submissão voltara com o silêncio da manhã. Ele está com você, mas infelizmente você não vê. As vozes vieram. Enquanto marcar a chegada do fim. Voltamos, então bora lá para a narração do episódio. Antes de começar o episódio eu sempre deixo alguma frase que seja pertinente, ao que será abordado, e neste caso não seria diferente, então eu vou falar uma frase do filósofo Thomas Hobbes, que é: o homem é o lobo do homem. Tem tudo a ver aqui com o tema que a gente vai abordar. Então vamos lá. O observador novamente iniciava sua jornada sobrevoando os céus. Desta vez estava sozinho. Um grupo o acompanhava. Juntos sobrevoavam a área de um grande conglomerado de galpões abandonados. Vans escuras se aproximavam em fila, entrando no pátio do galpão. Em seguida, pessoas vestidas de diferentes formas, algumas com uniformes, outras roupas de caminhada, casuais, trabalho. Não havia distinção de sexo, gênero, ou seja, um grupo heterogêneo, Diversas pessoas ali, sem distinção. Só não haviam crianças. E seguiam, com um andar robótico em direção a um dos galpões que possuía cobertura. Atrás deles desceu um grupo de homens com ternos pretos,
Em seguida, homens com ternos brancos. Os homens com ternos brancos seguravam juntos, né, o que pareciam ser grandes caixas cobertas com tecido preto, que escondia o que tinha dentro. E os observadores, né, os que estavam acima deles observando, com certa dificuldade, se esgueiravam por entre os limites do telhado, mas conseguiram permanecer em uma posição favorável ali de suas habilidades, olhando através da limitação física. Ou seja, esses observadores, eles são os pássaros, né? Os pássaros que, para quem quer saber se eles são os vilões aqui, são os amigos, são os mocinhos, enfim, tem que acompanhar os episódios anteriores. Até esse momento aqui a gente não sabe se é ou se não é, pelo menos dentro desse contexto aqui que eu estou abordando hoje, no episódio 6. Mas resumindo, os observadores são pássaros que têm o desconhecido dentro deles. Eles estão observando um outro grupo ali de pessoas sob influência também de um desconhecido, que pode ser igual ou diferente. Você tem que acompanhar os episódios anteriores para saber. Bora lá. As pessoas estavam divididas, né, em duas fileiras, em pé, paradas, olhando em direção ao que parecia ser um altar. Os homens de preto entraram e seguiram para o altar, se ajoelhando. Em seguida, todos, né, que estavam na plateia, enfim, fizeram o mesmo. E os homens de branco entraram com as caixas cobertas pelo tecido preto, né, pelos panos pretos, colocando essas caixas no centro do que parecia ser o altar, né? Ao retirar os panos, se revelavam a todos, né, grandes aves, uma águia, um gavião. Ambos pareciam aves comuns, né, estressadas pelo confinamento e tudo mais, mas todos as reverenciavam, como se fossem assim, algo extraordinário. Em seguida, os homens de branco retiraram o pano escuro da última caixa, revelando um estranho dispositivo. Eles colocaram esse dispositivo atrás das aves e uma onda de energia começou a ressoar ali. Essa onda de energia como se fosse uma onda de calor em piso quente. Quando você está com o asfalto quente, você vê aquela ondazinha de calor. Então é essa onda que estava ressoando lá desse equipamento. Todos olhavam paralisados, né, enquanto seus olhos ficavam brancos. No altar, apenas os homens de branco repetiam esse mesmo padrão no olhar, enquanto os homens de preto apenas reverenciavam ali com admiração. Pareciam ser os únicos ali com alguma expressão de humanidade. No geral, todos não tinham expressão, não pareciam humanos, mas esses homens de preto sim, permaneciam com suas expressões, o que dá a entender que todos os outros estavam sob transe de alguma forma, mas esses homens de preto não, eles eram realmente fiéis seguidores ali do que quer que seja aquilo que estava acontecendo. Era visível, né, a fé que eles tinham no que estava por vir. Conforme a onda de calor crescia, uma forte tempestade se formava no céu, acima dos galpões, e a onda assim se intensificou, se transformando em uma massa escura que parecia sair daquele vórtice. E essa massa escura então saiu do vórtice e entrou naquelas aves, né, que estavam à frente do equipamento. E essa energia escura tomou o corpo delas totalmente. Independente da cor do gavião, da águia, todos ficaram pretos. A pelugem deles tudo ficou preto. E todos se levantaram emitindo um som estático e perturbador. As aves fizeram o mesmo, emitindo um som bem perturbador, enquanto os homens de preto se debrulhavam em lágrimas, visivelmente emocionados com o que estava acontecendo. Toda a cena em si também perturbadora, né? A onda de calor então começou a tremer, como se houvesse uma falha, e a massa de energia começou a se dissipar das aves, retornando ao vórtice, que se fechou completamente. As aves que haviam ali caíram, né, desfalecidas, enquanto os homens foram até elas, as colocando novamente nas gaiolas e saindo do local. Apenas um dos homens de branco ficou no altar dizendo: "É chegada a hora de libertar a escuridão que purificará esse mundo. Estamos próximos de atingir tudo que foi planejado. Preparem-se, pois ele está chegando."
Todos os seguidores que estavam ali então se levantaram as mãos, emitindo estranho som, enquanto os homens de preto se debulhavam em lágrimas. Chorões eles, né? Uma expressão de felicidade e emoção tão perturbadora quanto aos demais, que não demonstravam nenhum traço de humanidade. Então aí nós temos dois opostos. Pessoas sem demonstrar nenhum traço, nenhuma expressão. E ainda mais perturbador são os que estão conscientes, não estão sob o transe, mas têm uma tamanha admiração pelo que está acontecendo que, né, a emoção que eles revelam é tão ou igualmente perturbadora quanto as pessoas que estão sem expressão nenhuma. Assim, né, os observadores, os pássaros que estavam observando tudo que estava acontecendo ali, formaram um círculo voando em conjunto enquanto uma força de energia parecia interligá-los. E conforme o círculo ganhava velocidade, todos desapareceram no ar. A tempestade então cessou e todos seguiram seus caminhos. Agora nós vamos para a outra parte, né? Longe dali, protestos seguiam ganhando força, enquanto o governo reforçava seu plano de desapropriação de grandes áreas em pequenas cidades. O motivo das desapropriações em um espaço de tempo tão curto não era revelado, né? Então todos que ali moravam reclamavam que o aviso de desapropriação chegava sob pretexto de área de risco, mas nada concreto era revelado. As pessoas que recebiam esse comunicado. As pessoas recebiam então um endereço para onde deveriam ir e aguardar notícias, em uma fila de espera gigantesca por indenizações, né? Que dependiam da distribuição diária de senhas dado ao grande volume de pessoas envolvidas. Mas o que mais chamava a atenção de todos era a violência empregada no cumprimento dessas ordens. Homens mascarados de uma nova área de segurança pública pareciam ter sido criados para aquele propósito. Conforme os protestos cresciam de forma violenta por parte dos manifestantes, a força de segurança pública instaurada para o controle daquele caos respondia com igualdade. E ainda pior, causando o ferimento e morte de muitas pessoas. Além da indignação que percorria, né, e crescia em todos os que acompanhavam as barbaridades mostradas nas redes sociais, no reportagem de televisão, mas o que acontecia não acontecia só no Brasil. O mundo todo seguia sua própria política sem revelar o verdadeiro propósito daquelas ações, ou seja, era barbárie em cima de barbárie, correndo solta aí, direitos humanos se foi, não existia ninguém controlando isso, era cada um por si, cada governo por si. Conforme os motins aumentavam, governadores se reuniram em uma coletiva de imprensa, né, os governantes, não só dos estados, como o governante do país também, presidentes, enfim, exercício naquele momento, se reuniram em uma coletiva de imprensa. Nela estavam presentes um homem de terno branco e uma mulher de terno preto. Ao seu lado, depois das falas dos governantes, que falavam da necessidade da operação, pedindo a confiança da população, com um tom de ameaça, que deixava claro, caso os protestos não cessassem, haveriam ali consequências mais sérias. Em seguida, o homem de branco e a mulher, né, de preto, se aproximaram do palanque. O homem se identificou como Hugo, o presidente da construtora, que estava realizando ali as construções nas áreas que estavam sendo desapropriadas. Ele falou assim com palavras secas e diretas, dizendo que todos se beneficiariam com o que estava sendo feito. Então ele soltou ali uma frase enigmática. Nossa, isso não chegará para a maioria. Esperem e verão. Mas quem assistia vaiava todas as declarações, nem estava prestando atenção no que as pessoas estavam falando. A transmissão ela estava acontecendo em um estúdio de televisão fechado, né, num prédio, porém os manifestantes sabiam da localização dessa emissora e estavam lá do lado de fora do prédio protestando. A mulher de preto então se aproximou do palanque, se apresentando como Júlia, né, a advogada que representava a população que se sentia prejudicada pelas ações do governo. Ela demonstrava então familiaridade com a situação de todos os envolvidos, além de empatia, né, apresentando uma falsa empatia, digamos assim, com palavras que pareciam mascarar intenções sombrias, citando algumas leis necessárias para casos específicos como aquele. A mulher, ao mesmo tempo que tentava tranquilizar a todos, citando as moradias provisórias criadas pelo governo, além de uma indenização que todos teriam acesso, e
mas ao mesmo tempo ela falava que mais detalhes seriam discutidos quando os protestos cessassem, sem dar ali uma explicação concreta de fato para o que estava acontecendo. Então ela passou a palavra para o presidente da República em exercício naquela época, né, que estava no Palácio Presidencial. Ele repetiu as falas empáticas, se solidarizando com a população e com a situação de todos, em seguida informando que medidas de urgência seriam tomadas para garantir o bem-estar de todos. Então, novamente com as palavras enigmáticas ali, sem revelar o que estava acontecendo de fato, ele pronunciou em seu discurso: vocês não enxergam isso agora, mas em um futuro que se aproxima mais rápido do que podemos nos preparar, aqueles que tiverem a oportunidade de estarem protegidos entenderão e agradecerão esse esforço conjunto. Tudo está sendo feito para a população brasileira. Quanto mais protestos, mais energia empregada na contenção, energia essa que poderia estar sendo utilizada para a continuação desse projeto. Peço a colaboração de todos e todas, pois juntos somos mais fortes e superaremos esses obstáculos. Novamente repito que não está claro no momento, infelizmente não podemos dar mais informações, mas tudo está sendo feito para a proteção e manutenção da vida humana. Em seguida, aos pronunciamentos, os sinais de transmissão foram cortados, tanto televisão, rádio, como também internet, qualquer meio de comunicação foi cortado. Em seguida, os comunicados. As pessoas enfurecidas conseguiram romper a barreira, entrando com violência no edifício que aconteciam as manifestações, né? O edifício ali que estava acontecendo a transmissão, o estúdio de televisão. E enquanto eles entravam com fúria, derrubando tudo que havia pela frente, homens com armaduras de controle e armas automáticas tomaram a frente da situação de maneira brutal e violenta, transformando aquele local em mais uma carnificina. Uma ação que jamais poderia ser justificada como um favor ou defesa daqueles que supostamente estavam sendo protegidos. Todos eram vistos como peças descartáveis em um tabuleiro que se movimentava a favor de algo que os atacava sem que soubessem o que era, há tempo suficiente para não entenderem a diferença entre conspiração e realidade. Eu deixo aqui uma reflexão. Todos os participantes daquela transmissão saíram do lugar de helicóptero, em seguida uma espécie de onda eletromagnética varreu todos os quarteirões no entorno do edifício, e haviam bloqueios também no entorno dos protestos, previamente realizados pelas autoridades, onde ninguém conseguia entrar ou sair. A onda fez todos os manifestantes dentro daquele perímetro desmaiarem, com exceção das autoridades, que pareciam ter uma certa proteção ao que estava acontecendo. Uma grande limpeza foi feita em seguida. Todos os corpos, que estavam destinados no local foram retirados. Um homem caído entre tantas pessoas que se confundiam entre os que ainda possuíam vida e os que já não a tinham, se levantou com dificuldade vendo o que estava acontecendo. Pegou o seu telefone tentando fazer algum registro, mas ele estava apagado, como se tivesse sido desligado de forma definitiva. Antes que pudesse se levantar, uma pancada forte o fez desmaiar novamente. Com a pouca visão que ele ainda tinha antes de desfalecer, ele conseguiu observar no céu uma nuvem estranha se aproximando. Já no céu eram observados, por aqueles que acompanhavam o crescimento das ações do desconhecido, os observadores, que os observaram. Os observadores, no caso ali, os pássaros, que tem um desconhecido dentro deles, estavam acompanhando toda a situação. Pessoas sem vida eram jogadas em um grande caminhão branco com a logomarca de um frigorífico, enquanto as que pareciam ainda ter vida eram colocadas em um ônibus, desacordadas. Quando tudo terminou, parecia que nada havia acontecido. Tudo estava normal, as ruas voltaram ao seu movimento, juntamente com a comunicação digital, para todos, enquanto as especulações conspiracionistas cresciam em uma indignação de todos. Ou seja, tudo que aconteceu ali não havia registro, e tudo foi arrumado, enfeitado, mascarado, para parecer que nada aconteceu. O objetivo do desconhecido, enquanto crescia desapercebido até revelar seu verdadeiro caos, era de se misturar em
entre todos os importantes conjuntos que formavam as sociedades humanas, se antevendo diante de todos os eventos de repressão, trazendo um caos que funcionaria como um teste de força em meio a grandes manipulações em verdades que dividiam as pessoas através de sua ignorância. Assim ele se preparava para cumprir seu verdadeiro objetivo, que apesar de simples em seu resultado, teria uma ação muito mais ampla e influenciadora na vida de todos, trazendo um novo significado para o fim. Então foi esse o episódio de hoje, o episódio 6. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do episódio, enfim, se assistiu os outros episódios também, gostou de algum ou gostou de todos. Uau! E você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, né, que você curtiu. Clica aí no curtir, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Já estamos em 128 inscritos, né? Até que deu uma crescidinha mesmo com a falta de conteúdo. E conforme o canal for crescendo, eu vou aumentando aí o conteúdo, aumentando as histórias, aumentando as temporadas, trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, com temas variados dentro desse universo aí de ficção. Lembrando que essa primeira temporada ela é baseada no meu livro, né? O Começo Após o Fim. Esse episódio é um oferecimento de O Começo Após o Fim, meu livro. Foi publicado esse ano. Tá bem bacana, bem legal. Quem tiver interesse em se aprofundar mais no universo que eu abordo nessas histórias, esses contos são bem simplificados e não são relacionados ao universo literário que eu abordo no meu livro. Então, se vocês quiserem conhecer a história que inspirou esses contos que eu estou reproduzindo aqui na primeira temporada do podcast, esse é o livro Começo Após o Fim. Está disponível na versão física e digital na Amazon e em outros meios aí que vocês já costumam comprar os livros de vocês. Tá bem legal, bem bacana a edição. Tenho certeza que vocês vão gostar. Uau! Comprem, comentem, deixem a opinião de vocês. É um livro inédito. Eu já falei bastante sobre ele nos vídeos anteriores, deixei bem explicadinho, tudo bonitinho. Estarei deixando no link aí embaixo na descrição do vídeo os links de compra para vocês estarem conhecendo também. E é isso, é bem bacana o livro. Uma edição bem bacana. Em breve estará saindo o segundo livro, a continuação, né? É uma trilogia essa história. Estão separados em 3 livros. Os 3 já estão escritos, eu só consegui lançar o primeiro por enquanto. O segundo está disponível na versão digital na Amazon. Mas eu não vou falar dele por enquanto, porque o foco está sendo esse primeiro mesmo, que tem edição física e digital. E em breve estarei lançando aí a versão física do segundo livro e eu trago mais conteúdo, mais novidades sobre ele. E, enfim, não esqueçam de compartilhar, né? Se vocês gostaram, compartilhem aí com os amigos, todos que gostam de histórias narradas, em temas de ficção aí variados. Também vocês podem estar acompanhando as novidades sobre os episódios e o canal no Instagram, né? Na página do Finder Podcast, que eu também estarei deixando o link na descrição do vídeo. E também podem estar ouvindo o episódio no Spotify, que eu também estarei deixando o link aqui na descrição do vídeo. E como eu disse anteriormente, se você tiver interesse, né, em conhecer mais do universo literário ali de O Começo Após o Fim, estarei deixando os links aí de compra na descrição do vídeo. Obrigado a todos e todas pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau!